apontar qual foi a falta grave cometida pelo empregado. Elencar qual a linha do 482 foi ferida. Qual foi a linha do 482 ferida? O 482, justa causa. Acabou-se. Pedido. Notifica para apresentar a defesa, valor da causa contínuos e tem a resolução do contrato. Certo? Beleza? Com a devida baixa na CTPS. Beleza? Ação rescisória, a última ação, procedimento especial. Né? Ação rescisória, primeiro, eu preciso do trânsito em julgado da decisão. Professor, como é que eu vou identificar a ação rescisória? Na prova vai estar escrito o seguinte, que o processo, que a ação transitou em julgado. Vai estar dizendo que você, advogado da empresa, após o trânsito em julgado da decisão, apresente a medida processual cabível. Você, advogado da empresa, notificado após a perda do prazo recursal, a parte deixou passar inalves o prazo de recurso. Inalves é em branco. Deixou passar em branco o prazo recursal. Perdeu o prazo recursal. Não recorreu. Transitou em julgado. Tudo é sinônimo. E a partir do momento que transitou, eu só posso fazer duas coisas. Ou eu corro para a parte de execução, mas aí a prova tem que levar você para mais. Porque geralmente quando é uma ação rescisória, ele para aí. Perdeu o prazo recursal. Qual a medida cabível? Deixou passar em branco o prazo recursal. Qual a medida cabível? Não recorreu. Qual a medida cabível? É assim que vem a rescisória. Porque se for execução, transita e continua. Ou a questão já vem no processo de execução, ou já vem assim, ou transita e vai continuando para a execução. Certo? Então, a ação rescisória não pode faltar falar do trânsito em julgado, súmula 299 do TST. Trânsito em julgado da decisão. Não pode faltar o pagamento do depósito prévio de 20%, salvo a miserabilidade. Ok? Pagamento de 20% do valor da causa, sob pena, ou melhor, a não ser que haja a gratuidade de justiça. E outra coisa importante, cuidado com o depósito prévio da ação rescisória. Tá? O depósito prévio da ação rescisória, se for dada a gratuidade de justiça, para o empregador, o depósito prévio de 20% não será efetuado. Preste atenção a isso. Os 20% do depósito prévio do valor da causa na ação rescisória não será feito se for dado a gratuidade de justiça para o empregador. Por quê? Porque esse depósito prévio tem característica de multa. É diferente do depósito recursal, porque o depósito recursal é garantia do juízo. Então, gratuidade de justiça dada para o empregador. Ele deixa de recolher as custas no recurso, mas deve efetuar o depósito recursal, porque é garantia do juízo. Instrução normativa 3
do TST. Na ação rescisória, o depósito prévio, se dada a gratuidade, não será efetuado. Por quê? Fundamento, instrução normativa, qual é? Instrução normativa 27 do TST. Ok? Artigo 5º da Instrução Normativa 31. Instrução Normativa 27. Estão doidos, é? A Instrução Normativa 27 é outra coisa. Está louco? Artigo 5º da Instrução Normativa 31 do TST. Ok? Característica de multa. Artigo 5º da Instrução Normativa 31 do TST. Ok? Beleza? E obviamente, mas eu sei que é uma rescisória, mas não sei fazer. Você não é doido. Né? Ação rescisória, competência originária da onde? Da onde? Se é do TRT, para onde é que eu vou endereçar? Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Egrégio Tribunal tal. Beleza. É ação. Não é ação, é inicial. Não é inicial? Beleza. Está lá no CPC 485 a 495 do CPC de 73. O CPC de vocês. 485 a 495. Ação rescisória. Eu tenho que qualificar as partes, professor? Tem. É inicial. Então, endereçamento para o TRT, desembargador presidente. Qualificação normal. Vem apresentar ou vem propor ação rescisória. Cuidado, não se bota, vem apresentar reclamação trabalhista. No mandado de segurança, vem impetrar mandado de segurança. Vem propor inquérito judicial para apuração de falta grave. Vem propor ação de consignação e pagamento. Vem propor ação rescisória. Nada de botar reclamação trabalhista acumulada. Reclamação trabalhista acumulada é tomar no cu. Certo? É se fuder. E você não quer se fuder. Talvez queira fuder. Mas se fuder não. Ok? Ok, né, Daniel? Certo? Então, converter. Então, é o seguinte, meu povo. Cuidado, tá? Tem valor da causa? Tem valor da causa. Contínuos. Vai ser contínuos. Tem protesto por prova? Pode ser protesto por prova. Qual é o problema? Ou seja, o que vai mudar é o que você vai rescindir. E qual é o pedido, professor? Irmão, se você está fazendo ação rescisória, qual é o seu pedido? A rescisão do julgado. Ou a rescisão da sentença COR. Ou a galera do Periscópio. Aquele abraço. Tem alguém assistindo? Tem? Então, aquele abraço. Adicione aí, @Paulo Ralim no Instagram. Beleza? Assim, convidem seguidores, convidem. Pode falar pra gente, botar pra fuder nessa prova. Estão respondendo. Voltando. Poxa. Veja. Ação rescisória. Então, voltando. A tempestividade, né? Até 2 anos. O trânsito em julgado. O depósito prévio. O pedido, a rescisão da sentença COR ou a rescisão do acórdão prolatado pelo TRT. A ação rescisória, ela rescinde tanto as sentenças proferidas pelo juiz do trabalho, quanto rescinde os acórdãos prolatados pelo TRT. Sentenças e acórdãos do próprio TRT.
do próprio TRT. Ok? Falaram que você é gordinho. Isso eu souber. Pô, gordinho é foda. Gordinho é sua mãe. Gordinho é sua mãe. Você vai ver que tem um mês, baixo do mês. Partir de amanhã. Pra passar de gordinho pra gordinho. Era uma camisa preta, por isso que eu vi preto. A partir de segunda. É concorrência, né? Então, pessoal, veja, para identificar essa história é dessa forma, simples. Então, tá aí as iniciais. Né? Eu acho que vai cair uma reclamação trabalhista, ou por rescisão direta, ou um dano moral ali, dano material, ou a conversão da justa causa em sem justa causa. E preste atenção no seguinte: se for reverter a justa causa em sem justa causa, se for reverter a justa causa em sem justa causa, lembre que pode ser que haja um dano moral mesmo. Pode ser que haja um dano moral. Beleza? Então fica atento a isso também. Ok? Contestação. Primeiro eu vou fazer um pulo nas peças, depois eu falo do direito material e processual. Certo? Porra, gordinha é foda. Porra, sacanagem, velho. É excesso de conhecimento. É excesso de conhecimento. O celular que a câmera está com defeito. Vamos lá. Veja. Vamos lá. Contestação. Professor, pode ser que caia uma contestação? Pode. Não fiquem dispersos não, eu estou ouvindo muita conversa, viu? Não lança a contestação. Pode cair e há uma real chance de cair outra contestação. Há uma real chance. A FGV... No bonequinho aí, ó. Aperte no A bonequinho. FGV já fez essa proeza. 3 contestações seguidas. Então, já que todo mundo está apostando em MT, só o Renato Saraiva parece que falou RO, mas o resto, Leone, Ariana, Tomás, está todo mundo apostando em reclamação trabalhista. Veja, eu também acho que é reclamação trabalhista, mas a contestação não foge da coisa não. Até porque, meu povo, pode ser que aconteça o seguinte, né? Todo mundo é RT, será que vai acertar? Será? Eu creio que quando se faz uma prova, não faz um tipo só. Não estou falando de grau de dificuldade, não. Estou falando de estar manjado. Sacou? Está manjado, a RT, então eu vou jogar aqui outra contestação desses peixes. Né? Os peixes não são vocês não, são os professores. Os professores, porque na verdade, todo mundo quer saber a peça que cai. Mas a gente chuta. Uns chutam certeiros, outros não. Se fosse pênalti, pela quantidade de chutes que eu dei, eu diria que eu sou um cara muito bom em chute. Né? Porque é quase isso. Modéstia à parte, eu sou um Messi no chute. Por quê? Porque quase sempre eu acerto. Às vezes eu erro, né? Mas quase sempre eu acerto. Então, contestação. Bom, eu não vejo dificuldade alguma no endereçamento da contestação, porque o endereçamento está na prova.
Eu não vejo dificuldade alguma em você fazer o endereçamento. Por quê? Porque você apenas vai fazer uma referência à qualificação, porque você apenas vai fazer uma referência à qualificação feita na inicial. Empresa tal, devidamente qualificada nos autos do processo tal, em que ele fica por fulano de tal, vem apresentar defesa em forma de contestação. Deixa eu ver aqui, vai para por aí. Não, peraí, eu quero ver aqui o negócio. É porque tá com duas camisas, dá mais volume. Eita porra, tá feito, velho. Eu botei a camisa assim, tá parecendo que a barriga tá pendurada, né? Ô, tire um, porque eu tô com uma mão só. Ah, você também tá, me dê que eu tirei. Ó, esquece disso, gordinho, bora aqui. Tadinho. Esquece disso, gordinho. Gordinho, seu pensamento, eu vou virar a camisa aqui pra não... Veja, para não espantar o veja. Depois que você qualifica, eu tenho o que para fazer agora? Qualificou, preliminares, defesa do processo, preliminares, prejudiciais de mérito e o próprio mérito em si. Tá? Preliminares, essas, se cair contestação, é que vocês têm que ficar atentos. Tá? Contestação, o grande problema na prova da OAB é justamente as preliminares. Por quê? Porque uma preliminar que você erre na prova tira de você pelo menos 0,8. Pelo menos 0,8. E é aí que mora o perigo. Eu digo a vocês sempre que a preliminar, ela grita. A preliminar, ela vem destoando do normal. Preliminar, ela destoa do normal mesmo. Ela vem como uma situação excepcional. E você percebe de cara. Mas existem algumas situações em que vocês não conseguem enxergar a preliminar. E esse é o meu medo de uma contestação. É justamente a preliminar. Por quê? Porque quando não tem, melhor. Porque muitos de vocês inventam. Mas quando você coloca mais, a prova não tem como cortar. Né? A prova não corta. Menos mal. Menos mal. Tá? Mas, às vezes, você coloca a preliminar errado. Então, você tem que saber o que é inépcia. Tem que saber o que é carência de ação. Certo? Então, as preliminares estão no 301 do CPC, cumulado com 267 também do CPC. Preliminar que extingue o processo sem resolução de mérito. Nunca uma preliminar vai extinguir o processo com resolução de mérito. Certo? Sem resolução de mérito. Eu peguei provas de vocês com algumas pessoas colocando o preliminar, distinguindo com resolução de mérito. Né? A professora Thaís, inclusive, Thaís, levante aí, a corretora das minhas provas. Olha! Né? Fala aí, Hélio, agora. Hélio, fale agora pra ela, Hélio. Fale. Tem gente que vai me matar, Thaís, mas é que você é muito de nota. Onde é que a foice cega? A foice cega de pé você. A foice cega da morte quer pegar. Então assim, Thaís é uma pessoa de confiança, né, em que corrigiu as provas com todo cuidado, como se eu mesmo estivesse corrigindo. Com mais observações ainda do que se eu mesmo estivesse corrigindo. Né? Então, isso é importante. E vocês, quando
pegaram lá as peças, olhem as observações, até porque tem gente ainda no terceiro simulado identificando a peça. Puta que pariu! O que é identificar a peça? O finalzinho da peça, eu tenho que botar lá, deferimento, local e data, advogado OAB. Não mexa naquilo. Não mexa. Não se bota a data. Não se bota o local. Deixe daquele jeito que está no caderno de vocês. Pede deferimento, local e data, advogado, OAB. Daquele jeito. Não coloquem data. Porque se você colocar data, pode ser que você identifique sua prova. Não mexa. Para quem vocês estão mexendo naquilo? E não é uma pessoa, não. São várias. E coloca o local, São Paulo, Rio. Está doido. Desde o primeiro dia de aula que eu estou falando. Não mexa no final da peça. Pede deferimento, localidade, advogado OAB. É desse jeito que você tem que deixar. Ou você acha que eu estou mentindo para você? Parece. Parece que eu estou mentindo. Então, meu povo, não mexa não, na moral. E, certo? E a prejudicial de mérito que cai, geralmente, é a prescrição quinquenal e a prescrição bienal. Professor, e se tiver as duas? Se tiver as duas, você vai colocar as duas. Porque você precisa fazer a melhor defesa para o seu cliente. E na prova da OAB, obviamente, vai pontuar. Nunca, estou escutando, nunca, foi todo nunca que eu esqueci o que eu ia dizer. Nunca, esse é o erro, hein? Nunca a OAB vai colocar, eu ia colocar alguma coisa, lembra? Sobre a prescrição. Vamos lá lembrar. Sobre a prescrição. Nunca a FGV vai dar um dado, lembrei. Nunca a FGV vai colocar um dado para você. Só com formiga no chicote, hein? Sai e entra direto. Nunca a FGV vai dar um dado para você. Nunca a FGV vai dar um dado para você não colocar na prova. Nunca. Tudo que estiver na prova é para ser usado na sua peça, na sua questão. Nunca ficará um dado voando. Se a OAB disser na questão, na peça, que o céu é azul, meu irmão, você rebole, dê seus pulos, para justificar que o céu é azul. Porque com certeza o céu é azul. Mas é verdade, nunca na contestação, nunca vai ficar um pedido sem impugnação. Preste atenção a isso. Não há prova de segunda fase da OAB, de contestação ou de reclamação ou de RO, que você não fique sem a justificativa. Tudo tem justificativa. Tudo tem justificativa. Certo? Se ele botar honorários na sua peça, é para você impugnar os honorários. Se ele botou que o cara é detentor de gratuidade de justiça, pode ter certeza que vai ter argumento para impugnar a gratuidade de justiça. Certo? Beleza?
Então, geralmente, o que é que tem de prejudicial de mérito? Prescrição bienal e quinquenal. Então, você alega as duas. E melhor, alega as duas separadas. Endereçou, número do processo, qualificou, da preliminar X, da prescrição bienal. Você vai informar que o reclamante ingressou com a reclamação trabalhista após os 2 anos da sua dispensa, da extinção do contrato. Caso Vossa Excelência não entenda pelo acolhimento da prescrição quinquenal. E aí você vai falar também que as verbas anteriores aos últimos 5 anos da data do ajuizamento estão prescritas. Por favor, separem, tá? Não precisa aquela formalidade toda, defesa do processo preliminares, defesa de mérito, indireta de mérito, direta de mérito. Deixe de frescura. Você que está aí em casa, que é de outro estado, deixe de frescura. A OAB não corrige de frescura, tá? Então, mas meu professor já vai. Meu professor XYZ diz que eu tenho que botar lá a defesa do processo, defesa disso. Meu irmão, deixe de frescura. O que você tem que colocar é lá, preliminar, se tiver, dá preliminar X. Prescrição, se tiver, dá prescrição bienal, dá prescrição quinquenal e mérito. Aí você vai direto no mérito impugnar todos os pleitos da inicial. É no mérito que você impugna individualmente cada pleito da inicial. Tá? E lembre de fazer tópicos, tanto na reclamação quanto aqui na contestação. E o seu tópico, você vai narrar, fundamentar na inicial, narra, fundamenta e pede. Aqui na contestação, você narra, fundamenta e impugna. Tópico. Que tópico, professor? O seu tópico na contestação é exatamente o que o cidadão está pleiteando na inicial. Se ele pede férias, seu tópico, férias, e vai impugnar as férias. Narra, fundamenta e impugna. Se ele pede honorários, seu tópico, honorários, e vai impugnar os honorários. Então, os pedidos da inicial, por isso que a galera gosta de contestação, porque os pedidos da inicial são exatamente o que eu tenho que rebater, o que eu tenho que impugnar. O único cuidado que eu peço a vocês com a contestação é exatamente a preliminar. É exatamente a preliminar. E outra coisa que me veio à cabeça agora. Veja. Bom, a gente sabe que tem a exceção de incompetência de foro. A exceção de incompetência de foro ainda, né, aqui. Por quê? Porque o novo CPC, ele encaixa a exceção de incompetência de foro como preliminar. Competência relativa. Tanto a incompetência relativa quanto a absoluta do novo CPC é preliminar. Mas vocês estão fazendo a OAB com o CPC de 73 e mesmo no CPC de 73, a própria FGV, a própria Justiça do Trabalho já entendia que eu poderia alegar a exceção de competência de foro dentro da contestação. Como é isso, professor? Preste atenção. Se você pegar uma peça e disser o seguinte, vocês sabem que eu tenho que reclamar no local da prestação do serviço. Não é assim? Reclamo no local da prestação do serviço. Beleza? Bom, imagine uma situação. O cidadão trabalha na empresa X no município, na cidade de Maceió, Alagoas. Trabalhou a vida toda em Maceió, Alagoas. Águida, preste o celular. Trabalhou a vida toda em Alagoas. Né? E na hora de fazer a reclamação trabalhista, ele vai para Salvador, está morando em Salvador, e ingressa com a reclamação em Salvador. Ingressei com a reclamação em Salvador. Está certo isso? Não. Veja.
Mas se ele reclama em Salvador, na prova, eu disse a vocês que se for contestação, vai ter como rebater os pedidos, não é? Então, se lá na prova tiver o seguinte: fulano trabalhava em Maceió, reclamou em Salvador. Pleiteando, horas extras, 13º e férias. Se na prova eu tiver como rebater, que a prova dá já o espaço para você rebater. Férias, 13º. E o que mais que eu tenho? Que hora extra? Se a prova tiver como você rebater, a peça é contestação. E você vai falar da exceção de competência de foro dentro da contestação. Como, professor? Como se fosse um preliminar, pessoal. Você vai botar o seu tópico lá, da exceção de competência de foro. E antes que me perguntem, aonde? Pô, se você tem preliminar, joga a sua preliminar lá e depois, ou antes até. Porque a exceção de competência de foro, eu remeto os autos para o juízo competente. Né? Então, endereçou o número do processo, qualificou da exceção de competência de foro. Depois, da preliminar X, depois da prescrição tal, depois, qual o problema? O que é que eu peço na exceção de competência de foro? Que os autos sejam remetidos para o juízo competente. Simples assim. Então, repetindo, toda vez que acontecer uma situação em que o cidadão ingressa com a reclamação pleiteando X, Y e Z, e eu tiver como rebater X, Y e Z, a peça é contestação. Se ele reclamou no local errado, exceção de competência de foro dentro da contestação. Afinal de contas, vocês só fazem uma peça. Uma peça só. Ok? Professores, se não tiver como rebater os pedidos, o que é que você vai fazer? Exceção de competência de foro. Uma peça simples. Ah, eu não sei fazer exceção. Você é burro, caralho. Você não é burro. Povo, uma petição é sentar o cu na cadeira e escrever. Qualquer coisa você vai pedir ao juiz, você senta o cu. Escreve. Nada grave não, senta o cu e escreve. Você não sabe endereçar? Sabe. Tem o número do processo? Tem. As partes já estão qualificadas? Já. Fria. Cabeça de gelo. Cabeça de gelo. Parte já está qualificada. Tem apresentado, devidamente qualificado, exceção de competência de foro. O que é que eu vou dizer? Ingressou no lugar errado, caralho. Só. Pedido. Remeta para o juiz competente. É uma peça de uma página. Por isso que eu acho que não cai. Se cair, vai ser dentro da contestação. Dentro. Ok? Beleza? Tranquilidade. Vamos lá. Passando para recurso. Recurso. O que é que a gente tem? Pode cair um RO de novo. O único recurso que caiu até hoje foi ele. RO. Caiu pouca coisa. Eu escutei aqui, graças a Deus. Gente doida que fala graças a Deus. Não no sentido, mas neste sentido é doidice. Por quê? E quanto mais específico o recurso, é mais mamão com açúcar e mel por cima. Certo? Beleza? Mamão com açúcar e mel. E você pegar esse mamão, passar naquele cara que você acha bonitão. Você, menino, pega esse mamão e passe lá. Você vai pra dentro. É isso aí. É isso aí. Ok, pessoal? Fácil demais. É muito fácil. Brincadeiras à parte, é tranquilo. Certo? Já pensou safadeza, né?
A galega é azeda. É azeda. Mostra aí essa galega pro Brasil. A galega azeda. A galega azeda, ó. Vai enxergar melhor. Vamos lá, certo? O RO. Se cair uma peça de RO, por que cai RO? Porque o RO, por que cai contestação? Por que contestação? Por que cai inicial? Porque inicial são as três peças que a FGV tem como cobrar mais do examinando. Certo? Então tem como cobrar mais. Se tem como cobrar mais, ele tem que botar um pouquinho maior. Um pouquinho maior para quê? Para você dar seus pulos. Simplesmente assim. Certo? Simplesmente assim. Ok? Povo, é o seguinte. O RO, primeiro, a petição de rosto do recurso ordinário. Como é que eu faço a petição de apresentação ou a petição de rosto? Antes que eu esqueça, eu gostaria de agradecer do fundo do coração a uma pessoa amiga, uma pessoa que me deu um suporte, há 3 anos aí que está me dando um suporte, e eu não tenho nem como agradecer, porque essa pessoa faz por mim mais do que poderia, né? E nas minhas doidices, nas minhas loucuras, a pessoa, no bom sentido, toma conta de mim, literalmente, porque é ela que lembra, ela que cobra, ela que me xinga, né? Ela que diz que eu sou desorganizado e ela que cobra. João, levanta aí, João. Ela que fica sem comer também quando eu esqueço ela da secretaria. Eu vou embora e não deixo ela lá na secretaria. Pode se virar melhor. Acho que é então, o recurso ordinário. Recurso ordinário, petição de rosto. Eu contei para vocês a petição de rosto. Vocês têm 7 requisitos. E é assim para todo recurso. Para quem não está entendendo aí o periscópio, quais são esses 7 requisitos para você gravar aí e fazer a sua petição de rosto? Eu sei que cada professor tem seu modelo, mas a gente aqui tem um modelinho básico que serve em qualquer situação. Então, 7 requisitos. Primeiro, endereçamento para o juiz, para o TRT, ou melhor, para o juiz, para o desembargador presidente do TRT, ou até para o ministro presidente do TST. Depende do recurso. Número do processo, 5 requisitos. Terceiro requisito, menção à tempestividade do recurso. Quarto requisito, o nome e a fundamentação do recurso. Quinto requisito, remessa das razões para o TRT ou para o TST. Sexto requisito, menção ao pagamento das custas e depósito recursal. E o sétimo requisito, notificação para apresentar contra-razões. Beleza? Então, esses são os 7 requisitos que você deve ter na sua petição de rosto para qualquer recurso. Para qualquer recurso. Certo? Os 7 requisitos que você deve ter para qualquer recurso. Beleza? Fazendo a petição de rosto com esses 7 requisitos, vocês não precisam de mais nada. Certo? Nas razões recursais, o que é que você vai colocar? Primeiro, o endereçamento do recurso. Cuidado na hora de fazer a peça. O ideal seria você fazer a petição de rosto na primeira página e as razões
nas 4 seguintes, porque você tem 5 páginas com 30 linhas cada. Então seria a petição de rosto na primeira e as razões na segunda. Mas a gente sabe que às vezes a peça é grande. Como a peça é grande, assim que você terminar a petição de rosto, pede deferimento, local e data, advogado OAB, você pula uma linha, basta pular a linha e já começar as razões. E começando as razões, tem que haver o endereçamento das razões, tá? Não pode ficar razão de recurso sem endereçamento. Então, por exemplo, egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Cotinhos Região. Da Cotinhos Região. Pô, aí alguém me perguntou, professor, colendo egrégio, eu posso botar assim amados, tá no mesmo. Ínclito PRP. Cheio de graça. É só um pronome de tratamento. É só um pronome de tratamento. Ok? Beleza? Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Pontinhos Região. Número do processo, reclamante, reclamado, razões de recurso. Foi mal. Número do processo, recorrente, recorrido, razões de recurso tal. Não deixe só razões de recurso, porque às vezes no gabarito vem razões de recurso ordinário. Então coloque razões de recurso ordinário. Colocou as razões, próximo passo, pressupostos de admissibilidade, ou juízo, tanto faz. Pressupostos de admissibilidade. Vocês aí nos pressupostos de admissibilidade devem colocar que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso estão preenchidos. Pode botar de forma genérica, o professor pode. Preenche os pressupostos, os requisitos, os pressupostos mesmo, extrínsecos e intrínsecos do recurso. Certo? Professor, se por acaso tiver gratuidade de justiça, é aqui que eu devo justificar. Preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos. Com relação ao pagamento das custas, deixa de efetuar em razão da gratuidade. Com relação às custas de depósito recursal, deixa de efetuar em razão de tratar-se da administração direta. Ok? Então você só completa com o que tiver. E depois vocês partem para o mérito. Professor, pode ter preliminar em RO? Pode. Pode ter prescrição. Posso falar da prescrição do RO? Posso. Mas para falar da prescrição do RO, a questão vai dizer a você algo sobre prescrição. Se a questão falar de algo sobre prescrição, vocês, prescrição quinquenal ou bienal, eu posso alegar prescrição no RO? Posso. Súmula 153 do TST. Eu posso discutir a prescrição até a instância ordinária. Certo? Então, súmula 153, eu posso discutir prescrição lá em cima? Posso. Eu posso ter preliminar? Pode. Geralmente, as preliminares do RO são preliminares que dizem respeito à nulidade da decisão. Preliminar de nulidade de citação. Preliminar de nulidade por cesseamento de defesa. E lembrem, para você colocar uma preliminar de nulidade por cesseamento de defesa, na sua prova tem que estar lá o quê? Protesto. Se tiver um protesto na sua prova, é porque você vai botar uma preliminar lá, e essa preliminar geralmente é a preliminar de nulidade por cesseamento de defesa. Toda preliminar de nulidade no RO, o pedido é o mesmo. Qual é o pedido? A nulidade da decisão, a qual, e o retorno dos autos
a vara de origem para novo julgamento. Certo? Então, nulidade da decisão ACOR e o retorno dos autos à vara de origem para nova instrução e julgamento. Então, é assim com a nulidade de citação, com o cerceamento de defesa, com o defeito de representação, e aí a prova vai dizer a você que o preposto não é empregado, por exemplo, preliminar, defeito de representação. Professor, estou em dúvida. Defeito de representação, cerceamento de defesa. Bota as duas, sem problema nenhum. Ok? Beleza? Preliminar de nulidade ultra, citra ou extra petita. Preliminar de nulidade em razão de sentença sem fundamentação. Essas 4 preliminares dizem respeito a defeito na decisão do magistrado. Sentença citra a quem? Ou seja, eu peço dano moral e material, o juiz me dá o dano moral e não se manifesta sobre o dano moral. Peço dano material e moral, ele me dá o material e não se manifesta sobre o moral. Cita. Extra petita é quando ele me dá algo diverso do que eu pleiteei. Eu peço hora extra, 13º e férias. O cara me dá hora extra, 13º e adicional noturno. Ultra petita é quando ele dá a mais. Eu peço 13º e férias, ele me dá 13º e férias e fundo de garantia. Então, gera nulidade, gera sentença sem fundamentação, é sentença sem fundamentação. Simples assim. Eu não justifico o porquê estou deferindo o pleito tal. O juiz não justifica porque está deferindo o pleito. Sentença sem fundamentação. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Beleza? Então, essas são as preliminares de nulidade que eu posso encontrar na RIO. Professor, e uma preliminar, por exemplo, de incompetência absoluta, eu alego como preliminar ou eu alego como mérito no RIO? Povo, tanto faz. Quando eu tenho uma preliminar alegada lá embaixo, na verdade eu faço isso no mérito do meu RIO. Mas se eu alegar como preliminar, vai ter problema? Não, não vai ter problema. Por exemplo, a incompetência absoluta. Caiu uma prova no RO que é um vacilo miserável. Eu não admito esse tipo de erro, porque vocês estão preparados e não podem errar isso. A primeira e a segunda linha da prova dizia o seguinte: quando entrou com a reclamação trabalhista, o juiz, na sentença, condenou o empregador a 2 meses de detenção em razão de crime contra a organização do trabalho. Juiz do trabalho condena a detenção. Matéria criminal é de competência da Justiça do Trabalho. Então, meu grupo, preliminar, competência absoluta. Preliminar, competência absoluta. Beleza? E há aquela dúvida, na preliminar de incompetência absoluta, eu peço o quê? A remessa dos autos, a extinção do processo. Povo, não se preocupe com isso não. Bota os dois. Qual o problema? Agora, um pedido só, eu não tenho como remeter o processo inteiro. Não tenho como fazer isso. Pode ser na contestação essa preliminar? Pode. A situação é a seguinte: um empregado que tem a condição análoga de escravo, ele entra com a reclamação, pede dano moral, pede as verbas da rescisão e pede a condenação criminal do empregador. Com relação à condenação criminal, preliminar na contestação, incompetência absoluta. E você vai dizer que aquele pleito ali não é para ser julgado na Justiça do Trabalho. Aquele pleito ali deve ser julgado na Justiça Comum. Por isso que você está pleiteando a extinção do processo. É tão simples você falar, aí fica na cabeça, aí bota isso e bota aqui. Ele não fale, este pleito não deve ser julgado aqui, meu irmão. O pleito daqui vai estar lá. É isso que ele deve falar. Simples assim. É um apego ao que tem que botar, ao que tem que errar, ao que eu tenho. Meu irmão, relaxe. Relaxe. Inclusive, hoje é o dia de gozar. Hoje vamos gozar, você aí. Vamos gozar à noite. Botar pra
fora o gozo. Por quê? Para relaxar. Para relaxar. Então todo mundo hoje presente. Se eu pudesse, eu dava aula junto. Se eu pudesse, eu dava aula junto. Mas, menino, olha a pergunta que me fizeram aqui. E quem é virgem? Tem alguém aqui virgem, pelo amor de Deus? Se Deus quiser, hoje, Se Deus quiser. A partir das 16 horas. ele tem um horário marcado, viu? 16 horas, a coisa vai bombar. Ah, ele já reservou até o Já comprou quarto. chocolate já. Certo, pessoal? Então, relaxe. Vamos relaxar, é a melhor coisa do mundo. Relaxar. Simples assim. Certo? Vocês precisam descansar um pouquinho a cabeça também. Então, hoje vocês estão aqui na revisão. Óbvio que alguém vai dar uma lida mais tarde e tal. Mas tire o dia mais tranquilo hoje. Pode ir para o cinema, pode ir. Não, beber não, porque você precisa da sua mente íntegra. Né? Se bem que eu bebi ontem. Depois eu quero escola. Veja. Povo, é o seguinte. Passado preliminar, se tiver. Passado prescrição, se tiver mérito do seu recurso. E aí é exatamente o que você criou na inicial e criou na contestação. Ou seja, Bob, em cada tópico, você vai narrar, fundamentar e pedir a reforma do pleito. Certo? Narra, fundamenta e pede a reforma do pleito. Certo? Não necessariamente nessa mesma ordem. Mas, por exemplo, a sentença deferiu férias. Qual é o seu tópico? Férias. E aí eu narro a situação, fundamento e digo, nobres julgadores, que está no tribunal, vai para o tribunal, né? Você vai requerer o quê? A reforma daquele pleito de 13º. Certo? Julgo improcedente. Caiu uma vez o julgo improcedente. Eu achei meio esquisito no RO. Achei isso totalmente esquisito. Porque na verdade o que a gente pleiteia é a reforma. Tá cansado não. Depois a gente vai para o pedido. O pedido no RO, conhecimento, provimento e a reforma da decisão. Todo recurso tem o mesmo pedido. Conhecimento e provimento são duas palavras que valem 0,4, 0,2 cada uma. Então tomem cuidado para não esquecer. Conhecimento e provimento do recurso tal. Certo? E a reforma da decisão. Quando eu tenho um recurso para o Tribunal Superior, eu vou pedir a reforma do acórdão. Né? A reforma do acórdão. A revista, por exemplo, a reforma do acórdão. E não a reforma da sentença. Certo? Então, basicamente, a petição de hoje e o pedido de todo recurso é igual. O que é que vai diferenciar? A coisa específica. Que coisa específica? Agravo de instrumento. Quando é que vai cair? Se não cair como peça, cai como questão. Quando é que eu vou utilizar o recurso de agravo de instrumento? Para destancar recurso. Então, quando se nega seguimento a recurso, negou seguimento a recurso,
agravo de instrumento. No primeiro juízo de admissibilidade. Negar seguimento a recurso no primeiro juízo de admissibilidade, agravo de instrumento. Prestem atenção, porque quando se nega seguimento a recurso, porque se eu tenho um mandado de segurança, uma petição indeferida, uma ação rescisória com a petição indeferida, eu faço o quê? Está vendo aí? Estava conversando? Estava todo mundo conversando? Boa de boa! Né? O que é que cabe quando uma petição inicial de mandado de segurança ou ação rescisória é indeferida de plano? R.O. do meu rabo. Agravo regimental. OJ 69 da SDI 2. Agravo regimental. OJ 69 da SDI 2. Já falei disso 1001 vezes para vocês. Olhem a linhazinha que eu fiz na sala. Certo? Então, negou seguimento a recurso, agravo de instrumento. O que é que cabe, só para coisar? Fulano ingressou, presta atenção, Fulano ingressou com a reclamação trabalhista em face da empresa X. Saiu sentença. Prestem atenção. Saiu sentença. A sentença transitou em julgado. Foi feito execução, processo de execução. Feito o embargo da execução, o juiz negou o processamento dos embargos da execução. O que é que cabe? Agravo? Petição. Muito bem. Embargo à execução é ação, tem natureza de ação, e qualquer decisão na execução trabalhista, agravo de petição. Decisão de mérito ou não, na Justiça do Trabalho em execução, agravo de petição. Não confunda esse negar o processamento aí com agravo de instrumento. Porque o agravo de instrumento eu tenho sinônimos. Negou o segmento no primeiro juízo, negou o processamento no primeiro juízo, não conheceu no primeiro juízo, denegou o segmento, não recebeu. Tudo isso pode ser sinônimo para o agravo de instrumento. Ok? Beleza? Por falar em agravo de instrumento, lembre que o agravo de instrumento eu preciso das peças obrigatórias. O 897, parágrafo 5º, inciso 1. E o parágrafo 5º, tá? Lembrem das peças obrigatórias. Lembre do agravo de instrumento que o depósito recursal do agravo de instrumento é de 50% do valor do depósito recursal do recurso que se pretende destancar. Lembre que esse depósito recursal eu não aplico a súmula 245 do TST. Eu não vou aplicar a súmula 245 do TST. Eu aplico o artigo 899, parágrafo 7º. E o que é que quer dizer isso, professor? O depósito recursal do agravo de instrumento é comprovado no ato da interposição do recurso. 899, parágrafo 7º. Não se aplica a súmula 245, porque a súmula 245 do TST diz o seguinte, que o depósito recursal pode ser comprovado até o final do prazo recursal. É assim com todo recurso, menos com agravo de instrumento. O agravo de instrumento, o depósito recursal, é no ato da interposição do recurso 899, parágrafo 7º. Ainda no agravo de instrumento, pode ser questão de prova. Toda vez que o agravo de instrumento for destrancar recurso,
toda vez que o agravo de instrumento for destrancar recurso, toda vez que for destrancar recurso de revista, toda vez que o agravo de instrumento for destrancar um recurso de revista que se insurgiu em face de uma súmula do TST ou de uma orientação jurisprudencial, eu não preciso efetuar o depósito recursado. 899, parágrafo 8º. Repetindo, toda vez que o agravo de instrumento for interposto para destrancar um recurso de revista que se insurgiu contra uma súmula do TST ou uma OJ, não é necessário efetuar o depósito recursado. Pode ser uma questão de prova. Beleza? Lembre também da revista. Recurso de revista na execução é só quando ofender? Já dizia minha amiga Ariana Manfredi, né? Recurso de revista na execução é só quando ofender a Constituição. Tem como errar? Então me responda o seguinte. Não, né? Eu espero que não, porque eu já falei isso para vocês. Execução começou, processo de execução, foi feito embargos à execução, saiu a sentença dos embargos à execução, julgado improcedente, a parte então apresentou agravo de petição. Esse agravo de petição, obviamente, da vara para o TRT. O TRT, através de acórdão, proferiu uma determinada decisão. Você está com prazo para recorrer. Pergunta: da decisão de agravo de petição, cabe algum recurso para o TST? Qual? Quando? Pois é, tá vendo? Tem como errar? Só ninguém respondeu. Recurso de revista quando ofender a Constituição Federal. Agravo de petição, meu povo, eu estou na Constituição. A pergunta, eu só fiz trocar a pergunta. Agravo de petição é execução. Decisão da execução que ofende a Constituição, revista para o TST. Revista para o TST. Certo? Ei, tem comida. Deputado Paulo Raminho. Não, mas aí é uma besteira. Quem chega por último se pode. Então, veja. Recurso de revista na execução, então, povo, se cair uma questão de revista para o TST por ofensa à Constituição na execução, é essa. A questão é essa. Decisão de agravo de petição ferindo a Constituição Federal. Óbvio que a prova não vai dizer feriu a Constituição, viu? Neguinho, não vai dizer. Você que vai observar e feriu alguma coisa. E quando você for procurar, vai estar lá o artigo X da Constituição Federal. Beleza? Tranquilidade? Então, recurso de revista do rito sumaríssimo. Recurso de revista do rito sumaríssimo, ofensa à Constituição Federal, súmula vinculante do STF e súmula do TST. Né? Súmula vinculante do STF e súmula do TST. Beleza? Lembrem que é possível revista na execução fiscal. Recurso de revista na execução fiscal, 896, parágrafo 10. Quando houver divergência jurisprudencial,
ferir a Constituição Federal ou lei federal. Tá? Então, recurso de revista na execução fiscal, 896, parágrafo 10. Quando houver divergência jurisprudencial, ferir a Constituição ou lei federal. Lembre disso. Lembre que nas situações da certidão negativa de débito trabalhista, certidão negativa de débito trabalhista, as controvérsias que digam respeito à certidão negativa de débito trabalhista, também é possível fazer revista, está lá também no parágrafo 10. Tá? Embargos do TST. Embargos do TST é um recurso horizontal. Professor, quando é que peça de embargo do TST? Como é que eu vou fazer? Pô, peça de embargo do TST também não tem nada demais, porque eu venho correndo, eu não posso sair da vara para o TST direto. Então, se a sentença feriu a Constituição Federal, né, ou se a sentença feriu uma súmula vinculante do STF, o que é que eu vou fazer? Qual é o próximo passo? Sentença ferindo uma súmula vinculante do STF. O que é que eu faço? RO, meu povo. Qual é o recurso de sentença? Estão trocando, né? RO. Do RO saiu o acordo, continuou a ferir. Recurso de revista. Esse recurso de revista, para se fazer embargo do TST, a questão é assim: sentença, apresentou RO, apresentou revista e a revista foi julgada. A revista foi julgada. Quem julga a revista? A turma do TST. Então vai vir assim: a primeira turma negou provimento à revista. Provimento, improvimento é mérito de recurso. Sentença procedente ou improcedente. Cuidado para não confundir, para não botar agravo de instrumento que não tem nada a ver. Procedência é mérito. Improcedência é mérito. Então, a primeira turma julgou X. Se a primeira turma julgou X, para se fazer embargo do TST, eu preciso primeiro, se for embargos de divergência, eu preciso da decisão da outra turma. A questão não deu. Se não for a decisão de outra turma, a decisão dessa turma contrariou súmula do TST, súmula vinculante do STF ou OJ. Um dos três. Então eu tenho uma decisão de uma turma que feriu ou uma súmula do TST, ou uma súmula vinculante do STF, ou uma orientação jurisprudencial. E aí eu vou ter que correr atrás de um desses. Eu não posso fazer embargo de infringência nesse caso, porque embargo de infringência diz respeito a direito coletivo. Então, se a questão não fala nada de coletivo, você nem se preocupe. E, obviamente, a questão não vai lhe dar a decisão de outra turma, porque aí vai ficar muito na cara. E aí o funcionamento da outra turma vai ficar, você tem que procurar. O objetivo da prova da OAB é você correr atrás do fundamento. Ou seja, então você tem que ir atrás da súmula do TST, da súmula vinculante, ou da OJ, querido. Beleza? Quando a gente voltar, vou dar um intervalozinho, quando a gente voltar, volta com a psicóloga e depois eu vou falar do direito material e processual. Eu só peço que não vá embora, porque depois a gente vai fazer uma oração e pedir a Deus a aprovação. Até porque eu não vou liberar agora, depois vai falar aí. Tirar. Encerra e depois faz outro. É, vou encerrar. Acho que meia hora. Você desliga. Eu não sei encerrar. Fala aí com os seus seguidores. Verta a câmera. Galera, eu vou dar um intervalo agora, daqui a pouco a gente volta. Espero que tenham gostado, tá? Chicote neles.